Olá você, seja bem-vindo ao nosso canal A Fé Católica Explicada. Hoje falaremos sobre mais um santo de nossa igreja. Mas antes de iniciarmos a história de hoje, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se já. Aperte o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de dar o seu like. Saiba que a sua inscrição e o seu like são muito importantes para fazer o nosso canal crescer e levar o nosso conteúdo para muito mais pessoas. No segundo episódio da série A Comunhão dos Santos, falaremos sobre São Maximiliano Maria Kolbe, outro grande mártir dos horrores nazistas. Raimundo Kolbe nasceu no dia 8 de janeiro de 1894 em Zduńska Wola, na Polônia, numa família de operários profundamente religiosos, que lhe deram pouco conforto material, mas proporcionaram-lhe um ambiente de fé e acolhida da vontade de Deus. Por isso, com apenas 13 anos de idade, Raimundo ingressou no seminário dos frades menores conventuais franciscanos. Ali, vivendo entre os confrades, ele demonstrou logo a força de sua vocação religiosa. Concluindo os estudos preliminares, foi enviado a Roma para obter doutorado em filosofia e teologia. Em 1917, movido por um incondicional amor a Maria, fundou o movimento do apostolado mariano Milícia da Imaculada. A milícia seria uma ferramenta nas mãos de Nossa Senhora para a conversão e santificação de muitos. No ano seguinte, em 1918, foi ordenado sacerdote e voltou à sua pátria, onde foi designado para lecionar no seminário franciscano, em Cracóvia. Então, organizou o primeiro grupo da milícia fora da Itália. Recebendo a permissão de seus superiores para dedicar-se mais à promoção da milícia e desejoso de que muitas almas conhecessem a Deus e amassem a Nossa Senhora, começou a evangelizar através da imprensa escrita. Em 1922, mesmo sem dispor de recursos financeiros, fundou uma revista mensal intitulada Cavaleiro da Imaculada, que poucos anos depois chegava à elevada tiragem de 1 milhão de exemplares. A esta revista seguiram-se outras iniciativas editoriais. Uma revista para crianças chamada Pequeno Cavaleiro da Imaculada, uma revista latina para sacerdotes, Miles Immaculatae, e um diário que chamou de Pequeno Jornal, com 200 mil exemplares. O apostolado da imprensa era seu carisma. Em 1929, fundou o convento chamado Niepokalanów, que significa Cidade de Maria. Era um verdadeiro recanto de oração e caloroso posto de trabalho para aqueles franciscanos engajados na evangelização através da imprensa. 2 anos depois, atendendo ao pedido do Santo Padre aos religiosos, para auxiliar os esforços missionários da Igreja, foi para o Japão e fundou outra cidade da Imaculada, chamada Mugenzai no Sono. Em Nagasaki, fundou também a revista Cavaleiro da Imaculada, que apesar do restrito meio católico, alcançou a tiragem de 50 mil exemplares. Desejava ir para a Índia e para os países árabes e também lá fundar revistas e jornais que propagassem a devoção à Imaculada, como instrumento de divulgação do reino. No entanto, teve de retornar à Polônia como diretor espiritual de Niepokalanów em 1936. De 1936 a 1939, com o início da Segunda Grande Guerra, Maximiliano Kolbe redobrou seu zelo no apostolado da imprensa, enquanto se ocupava também da direção do convento e da formação de 200 jovens. No dia 1º de setembro de 1939, as tropas nazistas tomaram a Polônia de surpresa, destruindo qualquer resistência. Os frades foram dispersos e Niepokalanów foi saqueada.
Frei Maximiliano e cerca de 40 outros frades foram levados para os campos de concentração. Na celebração da Imaculada Conceição do mesmo ano, foram libertos. Para incriminar Frei Maximiliano Maria Kolbe, a Gestapo alemã permitiu uma impressão final do Cavaleiro da Imaculada em dezembro de 1940. No dia 17 de fevereiro de 1941, foi preso e levado à prisão de Pawiak, em Varsóvia, e ao fim de maio do mesmo ano foi transferido para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, perto de Cracóvia. Auschwitz era um campo de horrores. Lá foram mortos, depois de incríveis sofrimentos, 4 milhões de seres humanos. Os judeus e os padres eram os mais perseguidos. Os judeus tinham o direito de viver 2 semanas e os padres católicos 1 mês. Em resposta ao ódio dos guardas da prisão, Frei Maximiliano era obediente e sempre pronto a perdoar, e aconselhava os colegas prisioneiros a confiar na Imaculada, a perdoar, a amar os inimigos e orar pelos perseguidores. O ódio não é força criativa, a força criativa é o amor. Era notado pela generosidade em dar o seu alimento aos outros, apesar dos prejuízos, da desnutrição que sofria, e sempre se colocava ao fim da fila da enfermaria, apesar da tuberculose aguda que o afligia. Na noite de 3 de agosto de 1941, um prisioneiro escapou com sucesso da mesma seção onde Frei Maximiliano estava detido. Em represália, o comandante ordenou a morte por inanição de 10 prisioneiros escolhidos aleatoriamente. O sargento František Gajowniczek, que fora escolhido para morrer, gritou lamentando que nunca mais veria a esposa e os filhos. Então saiu da fila o prisioneiro número 16670, pedindo ao comandante o favor de poder substituir aquele pai de família. O comandante perguntou aos berros quem era aquele louco, e ao ouvir que se tratava de um padre católico, atendeu ao pedido. Os 10 prisioneiros, despidos, foram empurrados numa pequena, úmida e totalmente escura cela dos subterrâneos, para morrer de fome. Durante 10 dias, Frei Maximiliano conduziu os outros prisioneiros com cânticos e orações, e os consolou um por um na hora da morte. Após esses dias, como ainda estava vivo, recebeu uma injeção letal e partiu para o paraíso. Era o dia 14 de agosto de 1941. O corpo de Maximiliano Kolbe foi cremado e suas cinzas atiradas ao vento. Numa carta, quase prevendo seu fim, escrevera: "Quero ser reduzido ao pó pela Imaculada e espalhado pelo vento do mundo." Ao final da guerra, começou um movimento pela beatificação do Frei Maximiliano Maria Kolbe, que ocorreu em 17 de outubro de 1971 pelo Papa Paulo VI. Em 1982, na presença de František Gajowniczek, que sobreviveu aos horrores do campo de concentração, São Maximiliano foi canonizado pelo Papa João Paulo II como mártir da caridade e, por causa do seu intenso apostolado, é considerado o patrono da imprensa. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Chegamos então ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado desse segundo episódio da série A Comunhão dos Santos. E se você gostou desse vídeo, dê logo o seu like, pois fazendo isso o YouTube irá divulgar esse conteúdo para muito mais pessoas. E se você tem alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, escreva aqui nos comentários ou acesse o nosso e-mail que aparece aqui na tela. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações. Fazendo isso, cada vez que postarmos um novo vídeo, o YouTube irá lhe enviar um alerta. Também não esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seu grupo, com a sua comunidade, com a sua pastoral e com a sua própria paróquia. O que é bom deve ser compartilhado. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!